e nós recebemos muita eixo de dúvida dos regionais no Gira. Então, hoje eu vou dar uma passada sobre as travas do arquivamento e precisamente sobre a nova trava que nós criamos no checklist. Para começar, nós temos aqui a eixo que adicionou a última trava do arquivamento, que é a PJE-KZ 35912. Eixo esta que foi feita pelo TRT3, o TRT de Minas, que já é bem parceiro em relação às funcionalidades de fluxo que nós adicionamos no PJE. Como esta eixo serviu apenas para o primeiro grau, eu vou falar sobre o arquivamento como um todo, apenas de primeiro grau, para a gente poder situar e tirar algumas dúvidas que os regionais ainda possuem. Então, nós podemos dividir o arquivamento, né? Ele possui duas travas. Nós temos travas para enviar o processo ao fluxo do arquivo e dentro do fluxo do arquivamento, no momento de realizar o devido arquivo, nós temos algumas outras travas. A primeira trava, aquela trava para enviar o fluxo do arquivo, né? Nesse momento, nós sabemos que para enviar o arquivo ao fluxo do arquivo, nós temos 3 momentos. A partir da tarefa de análise, a partir da tarefa de registrar trânsito julgado, quando de fato eu realizo o trânsito julgado, e também lá no fluxo de acordo, quando eu estou na tarefa aguardando o cumprimento de acordo. Neste caso, quando ele vai enviar o processo ao fluxo do arquivo, ele automaticamente lança o movimento de acordo. Mas eu não posso enviar qualquer processo nesse momento. Eu tenho algumas regras, né? E aqui eu tentei colocar todas as regras, porque já que vocês terão acesso a esse material, vocês podem realizar alguma consulta quando estiverem manuseando tal processo e queiram arquivar. E caso aquela transição esteja inabilitada, vocês podem verificar o motivo, né? Então, a primeira regra que nós podemos colocar é processos SECLER. Qualquer processo SECLER possui uma transição aberta por fluxo do arquivo, né? Nós não colocamos nenhum tipo de trava, ele é totalmente aberto. Além disso, nós temos diversas classes que também não possuem travas. Então, elas estão abertas, né? A transição está aberta para que esse processo esteja, pelo menos, apto a ser arquivado. Eu coloquei aqui os códigos das classes e no momento que vocês estiverem trabalhando, vocês podem acessar, por exemplo, o site das tabelas de classe do CNJ e verificar qual classe corresponde a 40, 191, a 1725. Uma outra regra diz respeito a ter pelo menos um dos movimentos, o 466, o 473 ou o 463. Caso tenha alguma dúvida, só acessar a tabela de movimentos e complementos do CFJT, que lá nós temos discriminado quais são os movimentos. E nós temos também uma outra regra. Se eu não respeito nenhuma das regras anteriores, eu tenho mais uma outra regra que é a dupla, que é o movimento do trânsito julgado, o 848, mas pelo menos um dos outros movimentos, 219, 220 e por aí vai. Respeitando pelo menos uma dessas regras, eu tenho a transição para o fluxo do arquivo aberto, né? E assim eu posso enviar o processo ao arquivo. Lá no arquivo, precisamente no escolher tipo de arquivamento, eu tenho algumas regras, né? Vocês devem lembrar, neste nó, eu tenho o checklist, que até então ele era informativo. Eu tenho uma série de críticas que aquilo ali auxilia o servidor a trabalhar no processo e saber o que está acontecendo com ele antes de fato realizar o arquivamento. Só que agora nós temos alguns probleminhas. Ou melhor, nós temos alguns bloqueios. De antemão, eu quero levantar a questão que hoje é impossível realizar o arquivamento provisório no conhecimento. Eu coloquei essa declaração aqui porque nós ainda recebemos muita issue de dúvida questionando essa declaração. Algumas pessoas acham que é bug e sempre ficam perguntando. Então, de antemão, eu já explico que o arquivamento provisório no conhecimento ele é bloqueado. Eu só consigo realizar o arquivamento provisório na liquidação ou na execução.
Agora, o próximo ponto diz respeito ao checklist. Até a versão 2.5.10, que está em produção na maioria dos regionais, o checklist ele apenas informava. Ele apontava quando eu tinha prazo em aberto, quando eu tinha uma petição não apreciada, quando eu tinha um levantamento de dados, quando eu tinha um recurso pendente. Agora não. Agora na 2.6, o checklist é bloqueante, apenas para o arquivo definitivo. Então, eu só posso realizar o arquivamento definitivo se o meu checklist ele estiver todo satisfeito, com algumas exceções. Uma dessas exceções é o processo SECLE. O processo cadastrado no SECLE não possui checklist. Como ele não possui checklist, ele não é bloqueante. Logo, eu consigo tanto realizar o arquivamento provisório quanto o definitivo. Situação do provisório, eu não posso fazer no conhecimento. E eu tenho uma exceção de 3 críticas que não são bloqueantes. Então, daquelas mais ou menos 10, 12, 15 críticas, 3 não são bloqueantes. São elas: não há pendência de RPV precatório, não há alvará pendente de confirmação e não há valores depositados nos autos em conta judicial ou conta recursal. Não importa a situação dessas críticas. Se ela for satisfeita ou não for satisfeita, ela é apenas uma informação. Ela não bloqueia a possibilidade de arquivar definitivamente. Já em relação a todas as demais críticas, elas devem ser satisfeitas para realizar o arquivamento. Eu vou mostrar agora alguns prints, quando eu estou tentando realizar o arquivamento, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que eu estou falando. Então, eu tenho aqui nesse caso um processo no conhecimento sem pendências. Vocês podem olhar que eu tenho checklist com as críticas, todas as críticas foram satisfeitas e por causa disso eu consigo realizar o arquivo definitivo. A transição ela foi habilitada. O arquivamento provisório não foi habilitado porque o processo está no conhecimento e é impossível realizar o arquivamento provisório no conhecimento. Aqui nós podemos analisar um ícone que é de interrogação. Nesse caso, essa regra ainda não foi automatizada. O sistema ele não consegue verificar se ela pode ser atendida ou não. Como podem ver, eu tenho aqui uma dessas críticas, não há valores depositados nos autos em conta judicial ou conta recursal. Nós sabemos que o CIF hoje do PJE, ele comporta apenas a Caixa Econômica, não comporta o Banco do Brasil. Então, é complicado a gente fazer verificação na Caixa Econômica, falar que está ok, mas eu ainda tenho dados em conta judicial no Banco do Brasil. Então, nesse caso, a gente coloca ainda uma interrogação, que a gente ainda não começou a tratar de forma automatizada esse tipo de regra. Nós temos agora um outro exemplo, processo na liquidação com pendências. Como podem ver, o checklist agora possui 2 pendências. Não há prazo em aberto, não há audiência designada. E nesse caso, eu não consigo arquivar definitivamente. Ou eu realizo a audiência ou espero a finalização do prazo, ou eu fecho, cancelo a audiência, ou realizo a finalização dos prazos, para então ter acesso ao arquivo definitivo. Mas em relação ao arquivo provisório, eu consigo realizar o arquivo novamente. Consigo enviar para o arquivo provisório novamente. Um outro print aqui que eu tenho em relação ao processo na execução com pendências. Esse processo aqui, eu tenho ainda uma pendência. Por causa disso, eu não consigo arquivar definitivamente. Essa crítica aqui que eu tenho, ela é específica do checklist de execução. Então, alguns colegas já devem ter visto que o checklist da execução possui uma crítica diferente da liquidação em conhecimento, que essa aqui é específica da execução. Eu tenho aqui um exemplo aqui de processo CLE, que ela não possui checklist. Então, ela não possui críticas. Então, eu tenho um processo aqui na execução, cadastrado a partir da CLE, e eu não tenho checklist nenhum. E eu consigo, normalmente, enviar ao arquivo definitivo, além do provisório, claro. Como vocês podem ver aqui, o primeiro botão é de arquivar carta. Como eles utilizam a mesma tarefa,
tanto processos que são do tipo carta e os que não são do tipo carta, eu tenho essa distinção de arquivamento, né? Então, vocês vão dar uma olhada agora no próximo print. Opa. E aqui eu tenho um print que apresenta uma carta, né? Então, uma carta eu não arquivo provisório e nem realizo o arquivamento definitivo. O que eu faço é o arquivamento da carta. E há diferenças sim entre elas, né? Na hora que eu vou arquivar a carta, eu lanço um outro movimento, né, de remetido. E já quando eu não estou trabalhando com uma carta e vou realizar o arquivamento, eu já lanço um outro movimento de arquivamento. E dependendo do movimento, eu tenho chips que são lançados diferenciados. Ou arquivado definitivamente, ou um chip arquivado provisoriamente, ou um chip de carta devolvido. E como vocês podem ver, cartas eu também tenho um checklist, mas o checklist ele não é bloqueante para carta. Mesmo não satisfazendo determinada checklist, eu consigo normalmente arquivar essa carta. Não tem problema nenhum. Então, pessoal, tentei apresentar um pouco sobre todo o arquivamento, não só